Olá, alunos! Hoje vamos estudar sobre a primeira lei de Mendel. Peguem o caderno didático, a caneta para fazer as anotações necessárias. Então, vamos começar a primeira lei de Mendel, que é em genética. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos nas últimas aulas. Nós temos ali, então, a célula. Dentro da célula, nós temos o núcleo. Dentro do núcleo, o cromossomo. E dentro do cromossomo, o DNA. Que é a molécula que guarda as nossas características. E dentro do DNA, nós temos, então, os genes. Nós podemos ver na figura que cada gene é um pedaço, é um fragmento do DNA. Dessa forma, então, cada gene vai trazer consigo características respectivas dos nossos antepassados. Metade, 50% do pai e 50% da mãe. Então, isso é só para a gente relembrar, para retomarmos a nossa continuação da nossa aula hoje. Falando em DNA, onde tem DNA? Quem tem DNA? Todos os seres vivos têm DNA. Nessa figura aí vocês podem ver que nós localizamos plantas, nós temos lá em cima que parecem umas bolinhas que são as bactérias, depois nós temos os insetos, temos um porco, temos um verme, então nós temos diversos animais e inclusive nós, os seres humanos. Então essa figura ela representa todo o DNA que consiste em todos os seres vivos. Essa arte aí representa, então, a universalidade do DNA e o compartilhamento de genes entre as espécies. Nós temos, então, o projeto Genoma, que é o projeto que estuda os nossos genes, as nossas características. Esse projeto ele já vem sendo estudado há muitos e muitos anos e ele tem por objetivo prever doenças que algumas pessoas podem ter. Nesse sentido, essas doenças podem ser evitadas ou podem ser combatidas. Passamos então agora para a nossa aula de hoje, que é falando sobre o Gregor Mendel, que é a história da genética, ela é baseada então no Mendel. Mendel era um camponês, filho de camponês, ele não tinha condições de estudar na escola, então ele queria muito estudar. O que ele se propôs a fazer? Ele ingressou no mosteiro agustiniano aos 21 anos e a partir daí ele começou a fazer seus estudos, porque neste mosteiro ele tinha então todas as qualidades e todas as necessidades atendidas para fazer uma boa pesquisa. A partir de 1843, ele se torna, então, professor de ciências naturais e inicia os estudos sobre genética. Aqui nós temos uma fotografia do Mendel, só para ilustrar. Ele é, então, considerado o pai da genética. O que levou Mendel a estudar, a se interessar tanto por genética? Ele era um apaixonado pela natureza. Desde muito pequeno ele já se interessava, estudava bastante e ele queria entender como que as características eram transmitidas de geração em geração. Ele começou a fazer suas pesquisas no jardim desse mosteiro. Então, o mosteiro tinha todos os livros e lá nesse mosteiro, seus superiores também tinham interesse nos estudos. Então, deram total apoio a ele para que ele pudesse fazer esses estudos. Então, Mendel se interessava principalmente pela transmissão dos caracteres hereditários através de fatores que localizavam-se nos gametas. Ainda nessa época, não se usava o termo gene. Não tinha esse nome, ainda não se conhecia essa palavra. No lugar dela, usava-se então os fatores, que indicavam que hoje nós conhecemos como genes. Então, desde aquela época, o Mendel já sabia que nos gametas que tinham essas características, que era através dos gametas que eram passados de pai para filho. Nós tínhamos, então, os cromossomos e a divisão celular, que é a mitose e a meiose, que hoje nós conhecemos muito bem. A mitose ela é realizada nas nossas células somáticas de todas as nossas características físicas. E a meiose, o próprio nome indica, é dividir ao meio. Meiose vem de meio. Então, os gametas são as únicas células do nosso corpo que vão fazer a meiose, porque os gametas serão o quê? Os cromossomas vão ser reduzidos à metade. No nosso caso, da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Quando realiza a meiose, então, cada gameta vai ter 23 cromossomos. Por que essa redução à metade? Porque nós, lembramos ontem, nós somos o quê? Nós temos 50% da carga genética do pai e 50% da carga genética da mãe. Então, para que nós possamos conseguir manter os nossos cromossomos sempre com o mesmo número de 46 cromossomos,
nós então precisamos reduzir nos gametas, porque o que é a união do ser vivo? É a união do espermatozoide com o ovócito. Então, 50% do pai, 50% da mãe. Então, se tiver 46 de cada um, nós vamos só duplicando o valor dos cromossomos. E aí nós teremos o que então? As anomalias genéticas. Hoje, então, nós sabemos que esses fatores são chamados genes, mas naquela época ainda não tinha esse nome. E ainda também não se conhecia os cromossomos, a palavra cromossomos e essa divisão. O Mendel sabia que essas características eram passadas, ele só não entendia ainda esse processo da meiose e mitose. Então, o que Mendel disse na primeira lei dele? Ele criou duas leis, ele propôs duas leis através de estudos, de repetição constantemente, ele conseguiu provar as suas proporções genotípicas e proporções fenotípicas. O que diz a primeira lei de Mendel? Lei da pureza dos gametas. O que é um gameta puro? Vamos relembrar a nossa última aula. Um gameta puro é um gameta homozigoto, aquele que tem os dois genes iguais, ou dominante ou recessivo. Se ele for dominante, terá as duas letras iguais, que representam os genes. Se for recessivo, terá as duas letras iguais e minúsculas. A lei de Mendel também pode ser enunciada da seguinte forma: cada característica é determinada por um par de fatores herdados, que são os genes, naquela época não se conhecia o termo gene, sendo um de cada progenitor. Ou seja, cada par de fatores, cada par de genes, eles vão vir 50% do pai e 50% da mãe, que são os nossos progenitores. O que Mendel, então, propôs? Por que ele escolheu, então, a ervilha? Ele fez pesquisas e no jardim lá do mosteiro, onde ele morava, tinha as ervilhas. E aí, por que ele se dedicou tanto ao estudo da ervilha, que é o Piscium sativum, é uma leguminosa? Ela tinha algumas características que vão de encontro à pesquisa do Mendel. O primeiro motivo foi o fácil cultivo, ou seja, em qualquer lugar que se plantasse a ervilha, ela ia nascer. Então, ele precisava de facilidade para que ele tivesse, então, material para fazer a pesquisa. Segundo item que ele considerou foi de ciclo curto de vida, ou seja, a ervilha ela se reproduzia muito rapidamente, não levava muito tempo, como é o caso da espécie humana, que leva 9 meses para que nasça um único indivíduo. Às vezes tem os gêmeos, mas que são coisas que não são tão fáceis como o caso da ervilha. Terceiro item, possui várias características. Nós vamos ver na frente que as ervilhas têm cor diferente, cor da vagem diferente, cor da semente diferente, formato da semente diferente. Então, eram várias características que ele poderia analisar de todas as formas e, nesse sentido, ele poderia comprovar, então, as suas leis, o seu pensamento. Um outro item que chamou muita atenção do Mendel foram vários descendentes em cada geração. Então, se existem vários descendentes, ele tinha uma probabilidade maior de repetição e de variedade. Então, o que ele queria provar é por que existe a variedade. Tendo vários descendentes, ele conseguiu fazer isso daí. Fácil polinização manual. O que significa isso? A polinização ela ocorre naturalmente, quando nós temos os polinizadores que vão de planta em planta, na flor, eles vão se alimentar do néctar, que é um alimento nutritivo, e nisso eles tocam a parte masculina da planta, desculpem, a parte masculina da flor, e aí ele vai levando de uma flor para outra, vai levando esse pólen para que ocorra a polinização. No nosso caso, fácil polinização manual é porque o Mendel ele conseguia fazer o quê? Essa manipulação de acordo com o objetivo que ele queria. Nós vamos ver mais na frente como que ele fez essa manipulação manual. E por último, que é a autopolinização. Nós sabemos que a grande maioria das plantas, dos vegetais, eles se autofecundam, ou seja, eles têm a parte masculina e a parte feminina e naturalmente elas vão se autofecundar. E isso era bom para que ele pudesse verificar como que depois novamente, como que ia surgir esses outros descendentes.
Então, diante desses seis fatores, dessas facilidades, o Mendel optou por escolher a ervilha. Então, ele tinha fácil cultivo, qualquer lugar nascia, o curto ciclo reprodutivo, nascia rapidamente, várias características, nós vamos ver na frente que são ao todo 7 características, vários descendentes por geração, a autopolinização ou autofecundação e a possibilidade de manipular esse pólen. Aqui tem uma figura ilustrativa mostrando para vocês o que é essa autofecundação ou autopolinização. Lá na primeira parte da figura, onde está escrito lá, processo natural, nós temos então ali a parte masculina, que está indicada pela seta, e temos a parte feminina, que é aquele tubo mais comprido, que vai chegar lá no sistema reprodutor da planta. Então, naturalmente, ou pelo vento, ou por polinizadores, insetos, diversos insetos, esse pólen, que é esse pozinho pretinho, essas bolinhas pretinhas que estão destacadas, elas vão então entrar por esse tubo da parte feminina para que possa ocorrer então a fecundação, que é a parte masculina com a parte feminina. Isso ocorre naturalmente em diversos tipos de vegetais que temos por aí. O que o Mendel queria fazer? Nós vamos estudar mais na frente. Ele fez uma manipulação, ou seja, ele cortou nessa figura ao lado, onde está escrito processo para evitar a autofecundação, ele cortou a parte masculina, as anteras. Então, ele cortando essas anteras, ele ia impedir que a planta se autopolinizasse ou autofecundasse, porque ele queria saber o resultado, como que ia surgir se ela não se autofecundasse, se ocorresse uma manipulação de acordo com o objetivo dele. Na parte de baixo, nós temos então a manipulação manual que nós falamos anteriormente, quando o Mendel conseguiu fazer o quê? Ele mesmo fazer essa manipulação. Ele pegava o pólen de uma planta, ali no caso a planta A, e ia colocar na planta B. Então ele queria saber, se misturasse essas características, o que viria depois? Quem é que iria permanecer? Se era a característica da planta A ou a característica da planta B. Então, essa figura ela é muito ilustrativa para que a gente possa entender o processo natural de autofecundação e o processo de fecundação cruzada artificial ou polinização manual, que é feita pelo próprio homem ou por equipamentos. Isso depende sempre do objetivo que se quer atingir. Aqui estão as 7 características que Mendel propôs. Que Mendel ele analisou diversas ervilhas, ele fez vários e vários estudos, ele não foi reconhecido só depois da sua morte, que seus estudos foram reconhecidos. Ele propôs como que acontecia a variabilidade genética. Foi o tempo quando Charles Darwin propôs também a teoria da evolução. Só que Charles Darwin não deu atenção aos estudos de Mendel. Por isso que na teoria da evolução dele, ele não conseguiu explicar a variabilidade. Ele falava que ela existia, mas não sabia como que ela acontecia. Já Gregor Mendel, não. Ele já conseguiu explicar o porquê dessa variabilidade genética. Por que elas são diferentes, onde que ocorre essa diferença. Então, a partir desses estudos, depois da sua morte, um outro cientista resgatou esse estudo dele e aí ele foi, então, reconhecido como pai da genética. Olha lá, então, a primeira característica que nós temos, forma da semente. A primeira semente que nós temos ali, ela é toda redondinha, lisa, e a outra do lado, ela está toda amassada, ela está toda enrugada. Então, a primeira característica que foi observada por ele foi essa, de sementes lisas e sementes rugosas, o formato dela. Ontem nós estudamos, na última videoaula, nós estudamos então sobre o genótipo e o fenótipo. Então, como que a gente separa isso daí? O fenótipo é aquilo que você vê, é a expressão da característica. Então, para essa forma de semente, eu tenho o fenótipo liso e tenho o fenótipo rugoso. E como que ele é representado pelo genótipo?
Lembra da palavrinha genótipo, vem de gene. Então, os genes são representados pelas letras. Então, ali eu tenho que a semente lisa, ela é representada pelas letras maiúscula, Rzão, Rzão, ou Rzão e Rzinho. O que significa dizer isso? Que ele é dominante, então a característica para a semente, para a forma da semente lisa, ela é dominante em relação à característica rugosa. Nós sempre vamos utilizar a letra E da característica recessiva. Por isso que ele nessa característica de rugosa e lisa, eu vou utilizar a letra R. Então, a lisa, a característica, formato da semente lisa é dominante e o formato da semente rugosa ela é recessiva. Então, em um cruzamento que nós faremos mais tarde, vocês vão perceber que eu vou precisar utilizar essas letras. Eu vou precisar saber qual a característica dominante e qual a característica que é recessiva. Cor da semente, uma outra característica, que ela pode ser amarela ou pode ser verde. Novamente, o genótipo está sendo representado pelas letras. No caso, quem é a característica recessiva é a cor verde. Então, ela é representada pelo Vzinho, Vzinho. E a característica amarela, ela é representada Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho. Vamos relembrar um outro conceito que nós estudamos na outra aula. Quando os dois são maiúsculos, as duas letras maiúsculas, e são iguais, então eu tenho um dominante, por ser maiúscula, e tenho um homozigoto, porque as duas letras são iguais. O outro par que nós temos também, que é uma forma de ser representada, o Vzão e o Vzinho. Dominante, porque tem uma letra maiúscula, basta que haja uma letra maiúscula para que a característica seja dominante. E nós temos uma letra minúscula, então são duas letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula. Então eu tenho agora uma característica que eu vou denominar de heterozigoto. Cor da flor, eu posso ter dois tipos de cores de flor. Púrpura, que é uma cor mais ou menos avermelhada, e tenho a cor branca da flor. A cor branca ela é recessiva, então ela é representada por Bzinho, Bzinho, e a cor púrpura ela é dominante. Então eu tenho novamente um par dominante homozigoto e tenho outro par dominante heterozigoto. Forma da vagem, ela pode ser lisa, como vocês percebem, ela não tem nenhuma imperfeição na sua forma, então ela é lisa. E a outra que já é mais amassadinha, eu já estou percebendo então que ela é rugosa. Então, a forma da vagem rugosa vai ser recessiva e a forma da vagem lisa vai ser a dominante. Novamente, utilizamos a letra R porque o rugoso é a característica recessiva. Cor da vagem, ela pode ser amarela e pode ser verde. Então, nesse caso aqui, a cor da semente verde, a cor da vagem verde vai ser dominante, ao contrário da cor da semente. Então, atento a essa diferenciação aí. Cor da vagem amarela é recessiva, então eu represento os genótipos pela letra Azinho. Azinho, Azinho vai ser o recessivo e o Azão, Azão ou Azão, Azinho vou representar a cor verde da vagem. Fiquem atentos a essa diferença. A sexta característica que nós temos é a posição da flor. Nós temos a posição de duas formas, ou ela é axial, que essa posição ela é lateral, que fica no ramo da flor, ou ela é terminal, quando ela vai ficar na ponta, no final, no término daquele ramo que nós temos ali. Então, se o terminal é recessivo, eu vou representar então pela letra T. Então, eu tenho lá novamente o dominante com as duas letras maiúsculas, ou o dominante, uma letra minúscula e a letra recessiva, que eu vou ter o heterozigoto representando o axial. E para as duas minúsculas, eu vou ter o terminal, a posição terminal da flor. Última característica, altura do pé. Eu posso ter uma altura do pé alto ou posso ter uma altura baixa. O baixo é recessivo, representado pelas duas letras B minúscula, e o alto, a característica alta, o genótipo é representado Bzão, Bzão ou Bzinho, Bzinho. Então, a partir dessas 7 características, o Mendel conseguiu desenvolver diversos e repetir os seus estudos diversas vezes e repetiu diversas vezes, obtendo sempre o mesmo resultado. Então, aí foi quando ele concluiu as suas 2 leis
de Mendel. Nós estamos vendo nessa aula a primeira lei de Mendel, que vai caracterizar por uma única característica, um único fator. Como que vai funcionar então esse cruzamento? O que acontece? Como que é o formato dele? Nós temos ali então um cruzamento com ervilhas puras, ou seja, com uma única característica. Então, lembrando lá, ervilhas puras são ervilhas homozigotas. Lembra sempre que o puro é o homozigoto e o híbrido é o heterozigoto. Então, nós temos ali duas ervilhas lisas que foram cruzadas e o seu resultado deu 100% lisa. Aí a gente pergunta, mas e a outra característica? Para onde que ela foi? Segundo exemplo, que é a letra B. Duas linhagens puras da rugosa, então eu tenho duas ervilhas, né, da semente que são rugosa, elas foram cruzadas entre si e deu o resultado de também 100% rugoso. Aí Mendel ficou pensando, mas e a outra característica? Para onde que ela foi? O que aconteceu? Então são perguntas que instigavam a curiosidade do Mendel e que fazia com que ele buscasse mais e mais a fazer novas pesquisas. Então, o que nós temos agora? O cruzamento de fato. Mendel, então, resolveu pegar plantas com sementes lisas versus plantas com sementes rugosas. Sempre que tiver um cruzamento, nós vamos ter, principalmente, 3 gerações. E a partir dessas 3 gerações, nós vamos dar nome a essas gerações para que vocês possam entender melhor como que é o funcionamento disso daí. Por que eu tenho que dar esses nomes? Para que você possa entender melhor. Então, a primeira geração, ela é a geração chamada parental, que está representada ali na figura pela letra P, que é a geração pura, é a geração dos pais, que está representada ali. Então, ele resolveu, anteriormente, voltando aqui para a gente ver, ele cruzou, então, a parental liso com liso, a mesma característica, deu totalmente liso. Cruzou rugoso com rugoso, deu totalmente rugoso. Aí, agora, ele resolveu fazer uma troca. Então, a primeira geração, ele resolveu, então, colocar liso com rugoso para ver o que acontecia. A F1 saiu toda lisa. Aí que é a geração dos filhos, né? São os descendentes imediatos da geração parental. Ele ficou encucado, mas cadê a característica rugosa? Para onde que ela foi? Por que ela sumiu? Por que ela não apareceu aqui? Aí agora ele vai fazer o quê? É nessa hora que ele vai permitir que a planta se autopolinize. Então ele vai deixar que as plantas façam essa autopolinização, lisa com lisa, para verificar o que aconteceu. Então na terceira geração, que é chamada F2, que é a geração resultante da polinização, ele percebeu que a característica rugosa ela retornou. Então, apareceram 3 lisas e uma rugosa. Do cruzamento de 2 ervilhas, nós temos o resultado de 4 ervilhas. Então, ele percebeu que 3 eram lisas e uma era rugosa. Aí, ele ficou sem entender o porquê que isso acontecia. Refez todas as suas pesquisas com as 7 características, ele pesquisou novamente para saber se esse resultado permanecia. Olha só o que ele encontrou. Então, ele percebeu que sempre ia ter o mesmo resultado. Diversas vezes ele fez esse cruzamento e sempre obteve o mesmo resultado. Então, foi aí que ele teve a certeza que aí que veio, então, a questão do dominante e do recessivo. Então, na geração F1, eram todas iguais. Olha lá, eu tenho F1 liso e liso, o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Quando chegou então, eles eram híbridos. O que significa isso? Que ele tinha um gene maiúsculo e um gene minúsculo. Ao cruzar essas duas híbridas, ele chegou na F2, que é o resultado então da autofecundação. O que ele percebeu? Que sempre ia aparecer um caractere ou uma característica, seria predominante em relação à outra. Nesse caso aí, então, nós tivemos que o quê? 3 lisas e uma rugosa. Então, ele começou a criar as proporções que iriam reger a primeira lei de Mendel. Então, a primeira proporção que ele criou foi essa, de 3 para 1.
O que significa essa proporção fenotípica? É a característica que eu estou vendo, é a característica visível. Eu tenho, então, 3 sementes lisas para uma semente rugosa. Então, essa é a minha proporção fenotípica. Lembrem, novamente, não esqueçam, os alunos costumam fazer muita confusão. Fenótipo é a característica externa, é o que você visualiza. Então, eu tenho 3 lisas para uma rugosa. Em termos de porcentagem, se em 4 eu tenho 3, então fazendo as contas eu vou ter 75% de lisas e 25% de rugoso. Então essa foi a proporção que ele encontrou. Fenotípica, não esqueça, não confunda fenótipo e genótipo. Se você está com confusão nessas duas palavrinhas, para o vídeo um pouquinho, anote, refaça, reveja as aulas anteriores e tente se lembrar das duas diferenças, fenótipo e genótipo. Fenótipo, característica externa, genótipo é característica interna. Continuando aqui, o que Mendel novamente propôs e encontrou agora a explicação para o recessivo e para o dominante. Então, como que ele explicou que a característica, ela na primeira geração, nós temos ali, a geração F1 100% lisa. A geração parental, nós temos semente lisa e semente rugosa. O que o Mendel, então, explicou na linguagem dele e na linguagem vigente da época? Que a geração F1, ou seja, a geração parental, ela está escondida o traço da característica recessiva. Então, na geração F1 eu tenho 100% lisa. Significa que dentro dessa 100% lisa, o genótipo dele está escondido a característica rugosa. O que significa dizer? Que então a característica rugosa ela é recessiva. Ao fazer a autopolinização, ou seja, cruzar lisa com lisa, ele percebe que a característica rugosa ela retorna, ela volta. Então, nós vamos ter um indivíduo, ou seja, uma semente que vai retornar a porcentagem dela de 25% como rugosa. E aí, então, que ele define, então, o seguinte, que na geração F1, o traço escondido, que é a semente rugosa, ela é recessiva. Nessa mesma F2, o traço que é visível, ele determinou que seria dominante, que é a semente lisa. A partir daí, então, surgem os termos dominante e recessivo, que nós já estudamos na aula anterior. Então, qual o resultado que nós obtivemos lá agora? 75% lisa, 25% rugosa. Proporção fenotípica, novamente, 3:1. Essa é a proporção da primeira lei de Mendel. É a proporção-chave, mas dependendo do cruzamento, dependendo de como é a geração parental, de como que é a geração F1, nós podemos ter proporções diferenciadas. Aí aqui nós temos, depois de vários e vários estudos, Mendel determinou isso daí então. Forma da vagem. Então, o recessivo é a comprimida, a dominante é a inflada, a cor da vagem amarelo é a recessiva, a cor da vagem verde é a dominante, forma da semente, rugosa é a recessiva e lisa é a dominante. Cor da semente, cuidado novamente aqui, a cor da semente verde é recessiva e a cor da semente amarela dominante. Não vão confundir com a cor da vagem, ok? A cor da casca, nós temos então branca e nós temos ela alta. Nós temos então a posição das flores terminal e posição axilar, que é a lateral. E a altura da planta baixa e a altura alta. Explicação, como que Mendel então explicou os seus resultados? E a partir daí criou-se então essa nova lei. Cada característica herdada, ela é determinada por um par de fatores. Lembrem que naquela época não se utilizava a palavra gene, não se conhecia, usava fatores, em igual quantidade do pai e da mãe. Então, nós somos o quê? 50% de características do nosso pai e 50% de características da nossa mãe. Segundo a explicação de Mendel, os fatores, os genes, de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas.
ou seja, os genes estão distribuídos nos gametas masculino, que é o espermatozoide, e feminino, que é o ovócito 2. Lembrando que nesses gametas ocorre a meiose. Nós precisamos reduzir o número de cromossomos para quando ocorrer a fecundação, o número normal da espécie é reconstituído. No caso da espécie humana, 46 cromossomos que nós temos. No gameta masculino vai ter 23 cromossomos, no gameta feminino 23 cromossomos. A fecundação é a união do espermatozoide com o ovócito 2. E aí retorna o quê? Reconstitui os 46 cromossomos. Terceira explicação de Mendel. Se o indivíduo é homozigoto ou puro, será produzido apenas um tipo de gameta. Por exemplo, se o indivíduo é azão, ele só vai produzir o gameta A maiúsculo. Se o indivíduo, ou no outro caso, que é quando o indivíduo homozigoto é recessivo, azinho, ele vai produzir um único gameta, que será o azinho. Quarta explicação, se o indivíduo for heterozigoto, híbrido, ele será então produzido 2 tipos diferentes de gameta. O que significa isso? O heterozigoto é quando eu vou ter 2 letras que vão indicar azão e azinho. Se são diferentes, então serão produzidos 2 gametas diferentes, o gameta azão e o gameta azinho. Ok? Vamos então agora para os nossos cálculos. Nós precisamos agora fazer alguns cálculos para que você possa aprender como que funciona isso daí. Nós temos aqui então um exemplo de como que esse gameta vai separar e como que ele se junta novamente. Então nós temos lá em cima, forma da semente. Isso é um modelo teórico de Mendel, de como que ele criou e de como que ele achou os resultados. Forma da semente. Para a semente lisa, eu vou ter 2 tipos de genótipo, o homozigoto dominante ou o heterozigoto. E para a cor rugosa, que é a recessiva, eu tenho apenas o recessivo homozigoto. Quando a característica for recessiva, não é necessário falar homozigoto, porque constitui-se um pleonasmo. Se ele é recessivo, automaticamente ele tem as 2 letras iguais e minúscula. Nós só usamos o homozigoto ou heterozigoto para a característica dominante. Porque como vocês podem ver ali, eu tenho o R maiúsculo e o R maiúsculo, ou eu tenho o R maiúsculo e o R minúsculo. Então são diferentes. Aí nessa situação eu vou ter que dizer se é homozigoto ou heterozigoto. Então vamos lá na figura. Eu tenho a geração parental, que é a geração que nós consideramos puras. Então eu vou pegar uma lisa, que é representada pela letra Rzão, e vou pegar uma semente rugosa, que ela está toda amassadinha ali na lateral. Ela é então Rzinho. Então são puros porque são homozigotos. Quais os gametas que cada um vai produzir? O recessivo vai produzir somente o Rzinho, que é o minúsculo, que é a característica recessiva. Se são iguais, vai produzir apenas um gameta. O outro também é igual, porém ele é dominante, que é o R maiúsculo. Ele vai produzir somente um tipo de gameta, que é o Rzão. Então, ao se cruzar a primeira geração, a geração parental, nós vamos encontrar a geração dos filhos, que é chamada geração F1. Então, essa geração F1, então eu vou ter agora um heterozigoto, que é a característica lisa que vai ser a dominante. Então, geração F1, heterozigoto, Rzinho. E aí eu vou fazer então o cruzamento dessas 2 características, ou seja, dessas 2 sementes que vai originar a geração F2. Nós temos logo abaixo então a separação. Nós temos esse símbolo que a bolinha com uma cruzinha representa o masculino. E temos, que representa o feminino. E temos mais acima que a bolinha com a setinha representando então o masculino. Então, o masculino é a bolinha com a setinha para cima e o feminino é a bolinha com a cruzinha para baixo. Aí nós podemos verificar então que se vai cruzar, vai ter uma autofecundação das 2 heterozigotas, Rzinho, com Rzinho, nós vamos formar esses 4 indivíduos que tem aí.
Como que nós vamos fazer isso? Isso foi um outro cientista que criou esse quadro para facilitar a aprendizagem e o entendimento. É o chamado quadro de Punnett. Como que a gente resolve isso daqui? Você monta esse quadro, que é parecendo um jogo da velha. Na lateral você coloca um dos indivíduos, um dos genitores, no caso da lateral da coluna nós temos então a mãe, e no caso da primeira linha nós temos o caso do pai. Então como que vai juntar isso daí? Rzão com Rzão no primeiro quadrinho, Rzão, Rzinho no segundo quadrinho, no terceiro quadrinho Rzão, Rzinho e no último Rzinho, Rzinho. Então aqui dá para ver claramente como que Mendel conseguiu encontrar a proporção dele, que era de 3 para 1, de 3 lisas para uma rugosa. Lá na lateral nós temos então as duas proporções, que é a proporção genotípica, que vai tratar dos genes, que são representados pelas letras. Então nós temos 1 para 2 para 3. Esses 2 pontos, eles representam para. Então nós temos uma ervilha para 2 ervilhas e para uma ervilha novamente. Como que funciona isso? Olha lá na lateral novamente, na proporção genotípica. Nós temos Rzão, Rzão, que representa 25%. Temos Rzão, Rzinho, que representa os 50%. E temos o último quadrinho, que é o Rzinho, Rzinho, representando 25%. Somando essas 3, eu vou ter 100%. Então, eu tenho um indivíduo dominante homozigoto, Rzão, Rzão. Tenho 2 indivíduos dominantes heterozigotos, porque tem 2 letras, Rzão, Rzinho, que são 50%. E tenho o último indivíduo, que é Rzinho, Rzinho, que ele é representado, então, pelas 2 letras minúsculas. Mais abaixo, proporção fenotípica, nós temos, então, o fenótipo, a característica externa, não mais as letras. Eu vou ter, então, 3 lisas para uma rugosa, ou seja, aqui vai ser a contagem de quantas que são lisas e quantas que são rugosas, ok? Pessoal, ali tem um erro que agora que eu percebi, então vocês consertam aí no caderno de vocês, por favor. Proporção genotípica, o último quadradinho é Rzinho, Rzinho. Lá onde que tem a proporção, está um Rzão, Rzinho. Depois eu vou corrigir e encaminhar para vocês, tá ok? Vamos ao quadro de Punnett. Como que ele vai funcionar, como que a gente vai facilitar para vocês fazerem esses cálculos e encontrar essas porcentagens dos problemas que vierem. Ali a primeira lei de Mendel, ela também é chamada de monohibridismo. Mono significa uma característica, híbrido que vai misturar as características. Então esse quadro ele é feito como se fosse um jogo da velha. Não precisa fazer todas as bordas do quadro, basta igual nós jogamos o jogo da velha. Na coluna, nós colocamos, então, ali representado de azul o genótipo do pai. E na primeira linha, nós colocamos, então, o genótipo da mãe, que está representado em vermelho. Como que nós vamos fazer esse cruzamento? Lá, por exemplo, exemplo 1 se fosse uma pergunta de uma questão, ela poderia vir dessa forma. Quais são os genótipos encontrados desse cruzamento? Azão, Azinho versus Azão, Azinho. Ou poderia vir também quais os genótipos e proporções do cruzamento entre um casal heterozigoto, que ali é no caso que nós temos. Então, nós vamos sempre começar pela coluna e depois pela linha. Então, eu vou pegar o azão do pai mais o azão da mãe. Então, eu tenho o primeiro indivíduo que eu coloquei ali. Ele vai ser o quê? Dominante homozigoto. Aí eu vou pegar novamente a primeira coluna e vou pegar com o outro gameta da segunda coluna. Sempre vou fazer assim, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Então, eu já preenchi 50% do meu quadro. Vou para a linha de baixo para usar agora o outro gameta. Nesse caso agora, eu tenho um gameta recessivo, que é representado pelo azinho. Quem vem primeiro, na primeira lei de Mendel, sempre vai ser a letra dominante, ou seja, a letra maiúscula. Então, eu vou ter
o Azinho, o Azão, e depois eu tenho o Azinho. Estou indo para o meu terceiro indivíduo. Então, esse cruzamento até agora já está faltando só o último cruzamento. Então, eu vou pegar agora o segundo com o segundo. Então, agora eu terminei o meu quadro de Punnett. Então, é muito simples de fazer. Se você não entendeu, teve dúvidas, volta o vídeo e começa fazendo novamente, passando cada quadro pausadamente para você entender. Eu vou pegar, então, o ar azul, representado pela letra azul, e vou juntar com o vermelho no primeiro quadro. No segundo, vou pegar o azão com o azinho. Embaixo, o azão com o azinho de novo. E, por último, o azinho com o azinho. Então, o meu quadro de Punnett está pronto. Então, o resultado de um cruzamento de heterozigoto, vou ter 4 possibilidades, 4 descendentes, e desses 4 descendentes nós voltamos para a proporção de Mendel, de tanto que ele fez, ele conseguiu achar sempre o mesmo resultado. Então, nós temos 3 indivíduos que têm a mesma característica e um indivíduo que vai ter a característica recessiva. Então, eu tenho 3 para 1, proporção fenotípica. E a proporção genotípica é a proporção dos genótipos, das letras. Eu vou ter, então, um par dominante homozigoto, 2 pares, 2 indivíduos que são dominantes heterozigoto e um par que vai ser o par recessivo. É assim que nós fazemos o quadro de Punnett, que ele é bem fácil, bem tranquilo e você consegue encontrar facilmente o resultado. Então, olha lá, então, proporção genotípica, 1 dominante, 2 dominante heterozigoto e 1 recessivo. Proporção fenotípica, eu tenho 3 dominantes e tenho 1 recessivo. Novamente, agora, outra forma, um outro cruzamento diferente, para vocês perceberem que a proporção muda. A proporção não é a mesma. Eu vou ter sempre que fazer o cálculo, tenho sempre que fazer a separação dos gametas para depois eu juntá-los novamente e encontrar a proporção. Nesse caso aqui, poderia ser enunciado o problema com a característica do albinismo. Qual um casal dominante, sendo o pai heterozigoto e a mãe homozigota, qual a probabilidade, ou seja, qual a porcentagem de nascer um filho albino? Albinismo é uma característica recessiva que a pessoa ela nasce sem a produção de melanina. Então, ela tem aquela característica de pele mais clara, ela tem que ter um cuidado maior com a sua pele. Então, como que nós vamos fazer isso? Novamente, vou pegar, colocamos na coluna o pai, representando o azão e o azinho em azul, e a mãe na primeira linha representado pelos 2 azão. Se a mãe ela é dominante homozigota, são as 2 letras dominante e maiúscula. Então, eu vou pegar o A do pai mais o A da mãe. Eu tenho, então, o meu primeiro indivíduo, o meu primeiro descendente. Vou pegar novamente o pai e depois a mãe. Então, sempre primeiro com o primeiro e primeiro com o segundo. Dessa forma, eu consigo colocar todos os meus genótipos corretamente. Agora, eu vou passar para o segundo gameta, que é o gameta recessivo. Lembrando que sempre eu vou colocar a letra maiúscula na frente. Então, agora eu juntei o azinho do pai com o azão da mãe, eu vou ter um indivíduo heterozigoto. Novamente, preenchendo o último quadradinho, segundo com segundo. Então, eu vou ter o segundo recessivo com o segundo dominante. A minha proporção nessa situação aí agora, ela é diferente. Eu não tenho mais 3 para 1. Na verdade, agora, todos os indivíduos, eles são o quê? Dominantes. Eu não tenho indivíduo recessivo. Eu tenho indivíduo que nós vamos chamar de portador. O que significa? Ele tem a característica recessiva, ele tem o gene para a característica recessiva, mas ela não se expressa, porque o seu gene dominante não permite que o recessivo se expresse. Então, agora nós temos uma proporção diferente. Nós temos, então, uma proporção genotípica, ou seja, os genes, as letras. Eu tenho, então, 2 indivíduos homozigoto dominante e tenho 2 indivíduos homozigoto recessivo.
Então, essa proporção aí, está mostrando que os genes são diferentes. Ok? Tudo certinho? Então, vamos passar para frente. Uma outra forma que você tem de fazer o cálculo, de você encontrar os seus descendentes. Nós pegamos o mesmo casal, onde seja, então, um casal sendo o pai heterozigoto e a mãe homozigota, qual vai ser, então, a descendência? Se vai ter uma característica recessiva ou não. Aqui é uma outra forma de se fazer. Você pode escolher qualquer uma que você achar mais fácil. Essa daqui, nós vamos usar as setas. Então, eu vou pegar sempre do mesmo jeito. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro e segundo com segundo. Então, vamos lá. Vou pegar, então, o primeiro do pai com o primeiro da mãe. Vou ter, então, o indivíduo azão, azão. Primeiro do pai e o segundo da mãe. Novamente, eu tenho azão e azão. Agora, eu vou pegar o segundo gameta do pai com o primeiro gameta da mãe. Vou formar, então, um indivíduo heterozigoto, azão, azinho. E, por último, vou pegar o segundo do pai com o segundo da mãe. Então, essa é a outra forma de você também fazer o cruzamento. Então, você pode usar o quadro de Punnett ou você pode utilizar as setas. Fica o estilo mais fácil e aquele que você consegue aprender mais facilmente e consegue indicar corretamente. Então, sempre lembrando, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Então, nós temos aí, então, 4 indivíduos, os 4 são dominantes, 2 homozigotos e 2 heterozigotos. Então, se fosse um problema a ser resolvido, qual a porcentagem ou qual a probabilidade de nascer uma criança com o albinismo, seria de 0%, porque eu não vou ter aí o recessivo. Lembrando que a característica do albinismo, ela é recessiva. Passando para frente, agora nós vamos dar uma pausa. Você vai descansar um pouquinho, tomar um café, beber uma água, para que a gente possa resolver algumas questões. Dá uma respirada, porque foram muitas informações, para que nós possamos continuar agora com as nossas questões propostas. Primeira questão. Está falando o seguinte. Cruzando-se ervilhas verdes, ele já te deu o genótipo ali, ó, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, que é um dominante heterozigoto. Ele quer saber quais são os descendentes. Te deu várias possibilidades para que você encontre qual que é o descendente. Para um pouquinho o vídeo, pensa, faz o cálculo, resolve, utiliza o quadro de Punnett ou as setinhas para que você possa encontrar a resposta. Encontrou? Então, vamos lá, é a resposta C. Se você conseguiu fazer, muito bem. Se não conseguiu, voltamos lá na videoaula, assista novamente, verifique o que você não conseguiu aprender, mas vamos à resposta agora que eu vou mostrar para vocês. Por que é a letra C? Então, o enunciado diz que nós temos, então, ervilhas homozigotas verdes, que é representado pelas duas letras Vzinho, Vzinho. E temos a ervilha heterozigota dominante pela letra Vzão, Vzinho. Aí nós fizemos um quadro, não o quadro de Punnett, mas representando pelas setas. Sempre eu vou pegar primeiro com o primeiro, a seta vermelha, depois o primeiro com o segundo. Então, eu tenho o primeiro indivíduo, ele é heterozigoto dominante, e o segundo indivíduo eu vou ter que ele é o quê? Recessivo. Pego novamente o primeiro com o primeiro e depois o primeiro com o segundo. Vou ter um heterozigoto dominante e vou ter um recessivo. Se eu contar, eu tenho, então, 50% amarela e 50% que são as verdes. Lembrando que as verdes, elas são homozigotas e recessivas, por isso que está representado pelas letras minúsculas. E a amarela, ela é heterozigota porque ela é representada pela letra maiúscula. Lembrando que se tem pelo menos uma letra maiúscula, ela carrega a característica dominante.
Então, a partir dos resultados, nós concluímos, então, que é 50% do genótipo heterozigoto, amarelo, desculpem, e 50% que é o genótipo verde. Então, aí nós temos a nossa resposta, que é a letra C, 50 para cada um. Vamos para outro exercício. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigotos, obteremos o quê? Se é heterozigoto, lá já está indicando azão e azinho, são letras diferentes, e ele é dominante. Será que vai ter apenas heterozigoto? Será que eu vou ter essa proporção de 3 para 1, ou 2 para 1, ou de 1 para 2 para 1? Para a gente saber, temos que fazer o quê? O nosso quadro de Punnett ou utilizar as setinhas. Olha lá novamente, nós utilizamos aqui então as setas. Vou colocar os dois genótipos, indicando que é um do pai e outro da mãe, e vou fazer a ligação entre eles. O azão com azão, o azão com azinho, depois representado em verde, depois representado em rosa. Azão, azinho e azinho, azinho. Então, aí eu vou ter 3 indivíduos que vão ser dominantes, porque tem a letra maiúscula, tem o gene maiúsculo, azão, e vou ter, em seguida, um único indivíduo recessivo, que é o azinho, azinho. Então, essa proporção é a proporção típica da primeira lei de Mendel, que eu vou ter um dominante homozigoto, 2 dominantes heterozigotos e vou ter um recessivo, que é representado pelas 2 letras minúsculas. Então, a minha proporção genotípica, porque eu estou falando de genótipo, é de 1 para 2 para 1. Se fosse a proporção fenotípica, eu teria, então, 3 para 1, porque são 3 dominantes para 1 recessivo. Ok? Se você está com dúvida, para o vídeo, volta nas aulas, vá no seu caderno de texto, seu caderno com a apostila, procura lá a primeira lei de Mendel, refaça os exercícios que tem na apostila, para que você possa se sentir seguro, porque agora nós vamos passar para um outro conteúdo. Agora nós vamos ver, então, as exceções da primeira lei de Mendel. Uma delas é chamada ausência de dominância. Como vocês podem ver na figura, nós temos na primeira geração, que é a geração pura, nós temos a flor vermelha e a flor branca. Ali a imagem ficou um pouco amarela, mas ela é branca, tá, gente? Ao cruzamento delas duas, nós vamos ter, então, uma flor rosa. É um outro fenótipo, é uma outra característica diferente. Por isso que ela foge totalmente à primeira lei de Mendel. Quando faz, então, a autofecundação entre a rosa, nós voltamos às cores iniciais. Nós vamos ter 1/4 de vermelha, vamos ter 2/4 de rosa e vamos ter 1/4 de branca. Então, essa proporção, ela foge à proporção da primeira lei de Mendel, porque ela vai ter a mesma proporção genotípica e fenotípica, será igual. Vai ser 1 para 2 e para 1. Uma vermelha, com o genótipo Vzão, Vzão, que a gente vai ver no próximo slide, para 2 rosas e para uma branca. Olha aqui agora como é que nós ficamos, usando o quadro de Punnett. O V maiúsculo indica vermelho e o B maiúsculo indica branca. Quando nós fazemos o cruzamento, nós temos, então, vermelha e rosa e depois branca. Então, nós vamos ter 2 rosas, uma vermelha e uma branca. Então, nós temos 1 para 2 para 1. Então, a proporção fenotípica e genotípica, ela é igual. Outro caso de exceção da primeira lei de Mendel é a codominância, que nós temos aí, então, a pelagem do ruão, que é um tipo desse animal, que ele tem 2 tipos de pelagem, mas depois, no final do cruzamento, nós vamos perceber que ela não atende à primeira lei de Mendel, então são codominantes. Nós temos a pelagem vermelha e a pelagem branca. Quando ocorre o cruzamento, então nós vamos ter o vermelho, vamos ter depois uma cor mais clara e, por último, a cor branca. Olha no quadro aqui de Punnett como é que nós vamos ficar. Nós vamos ter, então, o Vzão para vermelho, o B para branca e nós temos um terceiro fenótipo aí, e genótipo, que é o ruão.
é uma cor mais avermelhada. Então, nós temos novamente 1:2:1. Então, a proporção genotípica e fenotípica ela é igual. Genótipo são as letras e fenótipo é a característica, que é o vermelho, o ruão e o branco. Então, não há uma dominância entre eles. Mais uma exceção são genes letais em camundongos. O que acontece quando... por que eles são chamados de letais? Porque o indivíduo não chega a nascer, ele morre antes. Então, o embrião ele é totalmente morto, ele não vai progredir, não vai se desenvolver. Então, se nós fizermos o cruzamento entre dois camundongos amarelos heterozigotos, o primeiro embrião ele vai nascer homozigoto dominante. Então, ele é o gene letal. Então, os genes letais ele ocorre em dose dupla, ou seja, somente quando estiver homozigoto. Nesse caso aqui, é um letal dominante que vai provocar a morte do indivíduo. Então, nós vamos ter 2 amarelos para um agute. O agute significa que é uma cor amarronzada, mostrando aí o genótipo para vocês, representado pela letra K. Então, o primeiro morre no útero antes de nascer. Então, nós vamos ter 2 amarelos para um agute. É a mesma proporção fenotípica e proporção genotípica, fugindo totalmente à primeira lei de Mendel. De novo, dá uma paradinha, uma descansada, um café, para a gente poder resolver 2 exercícios aqui rapidinho para fixação. Primeiro exercício. Os alelos letais foram descobertos por Lucien Courrier, que estudava cruzamentos em camundongos. Ao cruzar os camundongos cinza, todos os descendentes nasciam cinza. Entretanto, ao cruzar amarelos com os amarelos, a proporção era diferenciada. O que aconteceu? Nós temos a proporção de 2:1. Como que funciona? Olha lá. Ao cruzar, então, indivíduos heterozigotos, percebeu-se que nascia apenas 2/3 de amarelo e 1/3 de cinza. Então, esse cruzamento não obedece à primeira lei de Mendel, ou seja, são os alelos letais. Mais um exercício para a gente finalizar. Esse é só para relembrar a primeira parte do conteúdo que nós estudamos. É para você fazer uma associação entre genótipo, fenótipo, gene e heredograma. O heredograma a gente vai ver na próxima aula, mas aqui vocês conseguem resolver a questão e já vão preparando o conhecimento. A resposta, então, é a letra B, ou seja, o genótipo é a constituição genética de um organismo, o conjunto de alelos que ele herdou. O fenótipo são as características internas ou externas de um ser vivo. E o gene, que é o número 3, a letra B, é cada segmento de DNA que vai transcrever uma molécula de RNA, que vai produzir uma proteína. Obrigada a todos. Revejam a videoaula quantas vezes necessárias, anotem as dúvidas e aguardo vocês nos chats semanais. Um abraço para todos.